Que a graça e a paz do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai esteja com todos que creem na palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E aqueles que não creem ainda, que Deus tenha misericórdia e que possam vir a crer no Senhor Jesus Cristo e na sua santa palavra. Queridos, nesta hora eu gostaria de compartilhar com você uma verdade que está na palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 6, e apenas um versículo, o versículo 14. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você tem a Bíblia, né? Se você não tem a Bíblia, procure ter uma Bíblia, procure ter a palavra de Deus, que é importante termos o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus na nossa vida. E aqui em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa, queridos. Nós temos esse conhecimento que o pecado não tem domínio mais sobre aqueles que receberam Jesus como Salvador, aqueles que aceitaram a palavra de Deus dentro de si. O pecado não tem mais domínio sobre você, se é que você já aceitou Jesus, se é que você já recebeu Jesus como teu Salvador. Porque a palavra de Deus diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Então todos aqueles que recebem a palavra de Deus, recebem Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, recebem o sacrifício de Jesus, recebem a vida e a vida eterna. Porque Jesus veio para isso. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, salvar todos aqueles que estavam nos seus pecados. Veja que o mal terrível para a humanidade é o pecado. O pecado sempre foi destruição para a humanidade. O pecado é que destrói o ser humano. Então nós temos que nos afastar do pecado. Nós temos que abandonar o pecado e fazer a vontade de Deus. Veja que no passado, desde o início, desde lá do Jardim do Éden, o pecado foi terrível. O pecado entrou, diz a palavra de Deus, que o pecado entrou por Adão, né, e contaminou toda a humanidade. A Eva pecou, Adão veio logo em seguida também, pecou também, cometeu o pecado, e trouxe maldição para a humanidade. E no decorrer da história nós vemos isso. Os servos de Deus, Davi, o rei Davi, um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus, mas cometeu o pecado, e o pecado foi coisa terrível na vida de Davi, né? Começou a dar tudo errado na vida de Davi, por causa do pecado. Pecado do adultério, pecado do homicídio, né? E tantos outros pecados que a pessoa comete, né? Então é importante que a pessoa venha se arrepender, vai ter um arrependimento sincero e ter o conhecimento da palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo, ele falando aos Romanos, fala para nós hoje. Ele está dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês já não estão mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Então a graça, ela nos livra da maldição da lei. Porque pela lei ninguém será salvo, diz a Bíblia. Pela lei ninguém será salvo. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Um favor recebido, não merecido. Nós temos a graça de Deus porque Deus teve misericórdia da humanidade e nos deu a graça por meio de Jesus Cristo. Porque conforme eu disse agora, por um homem entrou o pecado da humanidade, Adão. E por um homem o pecado também deixou de existir, através de Jesus Cristo. Por isso que a lei nos serviu de aio para chegar a Cristo. Você chegando a Jesus, você tendo fé em Jesus, teus pecados são perdoados, teus pecados são apagados, são cancelados. Por isso que é importante estarmos firmes na presença do Senhor,
está constantemente, todo dia, orando a Deus, buscando a Deus, pensando em Jesus, ouvindo a sua palavra, pregando a sua palavra, examinando a sua palavra, orando em todo tempo, nós não podemos dar brecha para o diabo. Nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra o diabo e os demônios. E não podemos dar brecha. Temos que estar ligados, unidos, unânimes em oração. E aí nós, com certeza, seremos mais do que vencedores por Jesus Cristo que nos fortalece. Então que Deus Pai te abençoe, que o Espírito Santo te abençoe. Jesus Cristo, que a graça dele esteja sobre você. E tenha certeza disso. Não busque o pecado. Não busque o pecado. Porque você já não está mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. Abandone o pecado. Vigie e ore para não cair em tentação. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que o que destrói o ser humano é o pecado. E quando a pessoa dá lugar para o pecado, a vida dele vai de mal a pior. Então é importante observarmos a palavra do Senhor e praticarmos, botarmos em prática. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, que o Espírito Santo possa falar melhor no teu coração. Graças a Deus.